Boa noite e obrigado por se juntarem a nós nesta conferência de imprensa de Downing Street. Antes de mais nada, gostaria de nos atualizar sobre os últimos dados da nossa luta contra o coronavírus. Posso informar, através do programa de testes e monitorização em curso do governo, que a partir de hoje, 1.921.770 testes de coronavírus já foram realizados no Reino Unido, incluindo 100.490 testes realizados ontem. 223.060 pessoas apresentaram resultados positivos, o que representa um aumento de 3.877 casos desde ontem. 11.401 pessoas estão atualmente hospitalizadas com coronavírus, em comparação com 11.768 no dia anterior. E, infelizmente, das pessoas com resultados positivos no teste de coronavírus em todas as situações, 32.065 já morreram. Isto é um aumento de 210 mortes desde ontem. Este número inclui mortes em todos os cenários e não apenas nos hospitais. Antes de começarmos as perguntas do público e dos meios de comunicação social, quero apenas recordar às pessoas uma série de coisas importantes que disse ontem no meu discurso à nação. Em primeiro lugar, a fim de acompanhar os nossos progressos, estamos a estabelecer um novo sistema de nível de alerta COVID. O nível de alerta COVID tem 5 níveis, cada um relacionado com o nível de ameaça que o vírus representa. O nível será determinado principalmente pelo valor R e pelo número de casos de coronavírus. Por sua vez, esse nível de alerta COVID determinará o nível de medidas de afastamento social em vigor. Quanto mais baixo for o nível, menos medidas serão tomadas. Quanto mais alto for o nível, mais rigorosas serão as medidas. Ao longo de todo o período de lockdown, iniciado em 23 de março, estivemos no nível 4, que significa que uma epidemia de COVID-19 está, em geral, em circulação e que a transmissão é elevada ou está a aumentar exponencialmente. Graças ao trabalho árduo e aos sacrifícios do povo britânico neste confinamento, ajudamos a baixar o nível R e estamos agora em condições de começar a avançar para o nível 3 por etapas. E definimos os primeiros dos 3 passos que iremos dar para modificar cuidadosamente as medidas, aliviar gradualmente o encerramento e começar a permitir que as pessoas regressem ao seu modo de vida, mas de forma crucial, evitando ao mesmo tempo o que seria um segundo pico desastroso para o INHS. Após cada passo, iremos acompanhar de perto o impacto desse passo sobre o R e o número de infecções, bem como todos os dados disponíveis, e só daremos o passo seguinte quando estivermos convencidos de que é seguro fazê-lo. Passo 1, a partir desta semana, aqueles que não podem trabalhar a partir de casa devem agora falar com seu empregador sobre o regresso ao trabalho. Podem agora passar o tempo ao ar livre e fazer exercício físico com a frequência que quiserem. Pode encontrar uma pessoa fora do seu agregado familiar ao ar livre, desde que fique a 2 metros de distância. As medidas de afastamento social continuam a ser absolutamente cruciais para mantermos a taxa de infecção e o número de casos tão baixos quanto possível. Passo 2. A partir de 1º de junho, no mínimo, enquanto os dados permitirem, o nosso objetivo é
é permitir a reabertura de escolas primárias para alguns alunos em turmas de menor dimensão, a reabertura de lojas não essenciais, quando e onde for seguro fazê-lo, a realização de eventos culturais e desportivos à porta fechada, sem multidões, e depois a etapa 3, não antes de 4 de julho, e, mais uma vez, só se os dados indicarem que é seguro, pretendemos permitir mais empresas e instalações a abrir, incluindo potencialmente as que oferecem cuidados pessoais, como instalações de lazer, locais públicos e locais de culto. Muitas dessas empresas terão de operar de novas formas para garantir a sua segurança. E nós trabalhamos com estes setores sobre a forma de o fazer. Assim, para que demos hoje o primeiro passo no sentido de ajustar cuidadosamente algumas das medidas e, por conseguinte, os nossos conselhos às pessoas sobre o que devem fazer, atualizamos também nossas mensagens. Estamos agora a pedir às pessoas que se mantenham em alerta, controlem o vírus e salvem vidas. Sim, ficar alerta para a grande maioria das pessoas ainda significa ficar em casa o mais possível. Mas há uma série de outras ações que estamos a aconselhar as pessoas a tomarem à medida que alteramos as normas. As pessoas devem manter-se em alerta até trabalhar a partir de casa, se puderem, limitando o contato com outras pessoas, mantendo distância, se sair, de 2 metros sempre que possível, lavar as mãos regularmente, usar uma cobertura facial quando estiver em espaços fechados, onde é difícil socialmente distante, por exemplo, em algumas lojas e nos transportes públicos. E se você ou alguém do seu agregado familiar tiver sintomas, todos precisam se isolar. Porque se todos se mantiverem alerta e seguirem as regras, podemos controlar o coronavírus mantendo o R baixo e reduzindo o número de infecções. É assim que podemos continuar a salvar vidas e meios de subsistência, pois começamos, como uma nação, a recuperar do coronavírus.